nós não precisamos de tomar remédio, esses inibidores da bomba de próton. Por quê? Porque o nosso próprio corpo regula. Sabe, a nossa máquina, o nosso organismo, foi tão bem projetado que nós temos sistemas reguladores, o próprio colesterol. Quando a gente tem muito colesterol, o fígado regula. E quando tem pouco colesterol, ele também produz mais colesterol. Isso é um exemplo. E o ácido do estômago é outro exemplo. Nosso corpo trabalha com feedback negativo. E nós temos um inibidor fisiológico da bomba para não deixar que acidifique demais o estômago. É a célula que, na presença do próton, lembra do H+, que é o ácido, ela libera uma coisa, uma substância que chama somatostatina, tá? Não confunda com somatomedina. Somatomedina é aquela produzida em resposta ao hormônio de crescimento, que é semelhante à insulina. Mas vamos deixar essa parte de lado. Então, essa somatomedina, que regula, quando está muito ácido, ela bloqueia a produção de ácido, fisiologicamente. E, além disso, o muco, que é a mucina, protege o estômago e também tem um fator que chama EGF, que é o fator de crescimento endotelial. Então, já tem estudos que filamentos de glúten, ó, o glúten aí, né, pode inibir... Esqueci o nome da pessoa que falou que não come massa à noite, mas come de dia, o que adianta? Olha só, presta atenção nessa daí. Tem estudos que comprovaram que tem filamentos do glúten que podem inibir esse IGF-1, que é um fator de crescimento endotelial, ele protege o seu estômago, tá? Ele repiteliza a parede do estômago quando ela é agredida, então ele regenera, então é bom ter ele. Mas tem filamentos do glúten que pode inibir o IGF. E o trigo, além de tudo, tem uma toxina que se chama desoxilvalenol. Esse desoxilvalenol agride a parede do estômago. A própria toxina do glúten agride a parede do estômago. Aí teria que entrar quem? Para proteger, regenerar? O IGF, para fazer a regeneração. Só que o próprio trigo faz a inibição, então ele ataca duas vezes, ataca com a toxina e ainda inibe esse fator de regeneração. Olha só, você está comendo glúten ainda, né? O que acontece? Então, eles vão estimular os prótons que vão se juntar ao cloro para formar ácido clorídrico. O cloro sozinho não é ácido, então tem que estimular a bomba de prótons, o H+, para secretar esse próton e se juntar ao cloro e fazer o ácido clorídrico. Vocês entendem como a gente produz o ácido clorídrico? Nosso corpo bloqueia quando tem muito ácido clorídrico, mas quando o organismo está inflamado, por alimentos alergênicos, uma série de fatores, né, que a gente já comentou, metais, toxinas, vírus, bactérias, parasitas, e tudo isso não funciona, não tem essa regulagem, né? Tudo isso que é ajustado, essa engrenagem que é ajustada no nosso organismo, se descontrola tudo. Então, a maneira mais utilizada no mundo para contornar esse problema de refluxo, tudo isso, são esses inibidores da bomba de próton. Omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, são esses remédios da classe dos prazóis. Esses remédios não estão curando o refluxo de ninguém, ele está mascarando, né? Você não sente queimar, mas o refluxo continua lá, e você não está digerindo. Então, o alimento continua subindo para o esôfago, só que não queima, pois o estômago está alcalinizado. E com isso vai acarretar uma série de problemas. Olha só, o intestino não consegue digerir macromoléculas, macronutrientes. Tudo tem que ser muito bem mastigado, tudo tem que ser muito bem hidrolisado lá no estômago, e o que passar para o intestino tem que ser igual um caldo. Quem é aqui de São Paulo sabe o caldo de cana, né? Bom, tem que ser igual uma sopa, passar assim, mas não pedaço. Esses pedaços de proteína cai lá no intestino, o intestino reconhece como um antígeno, um agente agressor, e vai fazer uma inflamação para aquilo lá, né? Então, eles têm que passar como quase líquido os alimentos. Com esses remédios, seu estômago se tornou simplesmente sem função,
Como que um estômago que não tem acidez vai digerir proteína? O ácido tem que corroer, já viu? Quando joga ácido em algum lugar que corrói, tem que ser assim no estômago, né? Lembrando que não corrói a parede do estômago porque a gente tem esse muco protetor. Então, a digestão não ocorre mais. Você não tem mais digestão. Com isso, o intestino, para absorver nutrientes, entra numa desbiose. Por quê? Porque esses pedaços de proteínas vão alimentar bactérias ruins, bactéria do mal, né? E ainda por cima vai causar uma hipermeabilidade intestinal. Então, as bactérias boas começam a morrer, porque as bactérias que eram patogênicas ficam mais virulentas e começam a crescer em demasia, tá? E tem outro problema, além de tudo isso, com o estômago alcalino. Você não consegue mais absorver a vitamina B12. Sem acidez do estômago, não fabrica aquele fator intrínseco, né, que a gente precisa para se ligar ao fator extrínseco da B12. É como uma chave na fechadura, não tem essa liga, tá? Então, todos os estudos mostram que após 2 anos contínuos dos prazóis, os níveis de B12 vão estar muito, muito baixos, né? E o médico fala que 200 de B12 tá bom, sendo que você teria que estar acima de 900. Então, B12 baixa, B12 abaixo de 500, ó, abaixo de 500. Ele fala que 300, 200 tá bom. Se tiver abaixo de 500 a B12, você vai ter depressão, vai ter demência, vai ter falta de memória e pode até ter um diagnóstico confundido aí de Alzheimer, porque a B12 ela está muito ligada, ela age muito no sistema nervoso central, ela que faz parte da produção da baía-berina. Aí, né, o médico vai te encaminhar lá para o psiquiatra, porque você está com depressão, está com problemas aí, né, neurais, e é só uma falta de B12, e ele vai te receitar um antidepressivo. Vai também prejudicar a absorção de ferro, o estômago sem acidez. Outro problema é que, alcalinizando o estômago, muitos patógenos deixam de ser mortos lá, tá? Você pensa que os patógenos, você não entra em contato. Entra sim, pela própria alimentação, mas muita coisa já é morta lá com a acidez do estômago. Mas se o estômago tiver mais alcalino, não vai conseguir matar esses patógenos, né? Bactérias, vírus. Aí começa a subir para o pulmão. Muita gente aí com infecções pulmonares, pneumonias recorrentes por causa de acidez no estômago. E claro que a medicina convencional não liga uma coisa a outra. Não acha que o estômago tem a ver com o pulmão, né? Então, você tem que retirar esses alimentos da sua alimentação, aumentar o muco protetor, tem o aloe vera aumenta, tem um aminoácido, a arginina aumenta, e também tem algumas cinturas, tem algumas maneiras, né, de reverter esse processo, né? Tem o próprio cloridrato de betaína. Então, esse processo de distúrbios estomacais é a principal causa de desbiose, que é a principal causa de doenças autoimunes, como rosácea, candidíase, e não só as autoimunes, né? Como candidíase, rinite, sinusite, tudo isso é problema de inflamação. A gente cai de novo nas inflamações, né? Dá chance de desenvolver H. pylori, como eu falei no começo da live, porque a H. pylori, ela fica onde? No duodeno. No duodeno, o pH é 7. É levemente alcalino, quase nada. Muito diferente de um pH do estômago de 2. Então, quando você começa a alcalinizar seu estômago, né, pela falta de produção de ácido clorídrico, porque com a idade cai mesmo a produção. Ainda você vai no médico, ele te dá um omeprazol. O que acontece? A H. pylori, opa, viu um ambiente propício para ela, já está mais para o alcalino, dá para eu me instalar lá no estômago. Ela gruda na parede do estômago. E tem uns tipos de H. pylori que são muito agressivos, que podem te dar dor de estômago, podem te dar mal-estar e o pior, podem te dar câncer. Por isso que esses omeprazóis, a longo prazo, pode dar câncer sim. Tem gente que está tomando omeprazol, toda essa família dos prazóis, há 10, 20, até 30 anos. Né? Então,
Pode ficar até com uma sarcopenia, falta de massa magra, por quê? Porque não há quebra da proteína em aminoácidos e não forma colágeno. Olha quanto problema que dá uma falta de acidez no estômago. Tem até um estudo, né, que foi feito em ratos, que a utilização desse medicamento pode aumentar o depósito de tecido beta-amiloide no cérebro. E o que ocasiona esse tecido beta-amiloide no cérebro? Alzheimer. Então, olha só, a falta de acidez, ou até um intestino disbiótico, um intestino que tem muita bactéria patógena, muita bactéria gram-negativa, que as bactérias gram-negativas, na sua composição da sua parede celular, têm os lipopolissacarídeos, os LPS, que são extremamente tóxicos. Na degradação, na morte de uma bactéria gram-negativa, ela libera essa toxina, que atravessa a barreira hematoencefálica, que ocasiona problemas neuronais, né? Problemas neurodegenerativos aí. Então, muita gente aí com falta de memória, com Parkinson, com demência, com Alzheimer, por causa do intestino, ou até por causa de problema aí, né? Falta de acidez do estômago.